Tem duas coisas muito importantes na Terra que a gente nem não sabe direito como começou. Uma é a água. Como que a água veio parar na Terra? É mesmo? Mas não veio de asteroide, não? Eu sempre ouvi isso, de cometa e tal. Então, tem uma dúvida muito grande com relação a Que isso. precisa de muito também, né? Se for pensar. Essa que é a dúvida. Primeiro, todo mundo imaginou que ela vinha de cometas. É. Porque o cometa é uma bola de gelo e tal. Aí, E pro pessoal saber que o cometa é uma bola de gelo e aquela cauda é o gelo é o gelo derretendo. derretendo, Isso né? aí. Pode estar andando Ele na pode direção tá andando, isso. Tem cauda que forma na frente. É, porque a tudo. gente imagina que aquilo lá é um negócio de movimento, né, dele. É porque, por incrível que pareça, nas fotos aparece uma outra cauda. É uma azul, né? É. Dá uma... Cara, é bonito pra caramba. Coloca aí uma foto de um cometa boa que apareça as duas caudas, a branquinha Coloca aí, e a... cometa Leonard. Do Tá. ano passado foi bonito. Porque tem a E cauda essa de, outra? a cauda de íons, que a gente chama, Isso. e a cauda de partículas de gelo mesmo derretida da atividade do cometa. Só que o cometa ele tem atividade para todo lado. Então Tá. pode ter coisa para frente, que é a cauda de gelo também. Em 86, quando o Halley passou perto da Terra, foi um momento muito especial e o pessoal mandou uma sonda. Aliás, a Agência Espacial Europeia, a sonda chamada Giotto. Sabe por que ela chama Não. Giotto? Porque dizem que aquele quadro... E sabe o quadro dos Três Reis Magos? Sei. Quando eles foram visitar o nascimento do Cristo, de Da Jesus, estrela, da... ali tem um cometa, ali em cima do quadro. Sim. Dizem que aquele é o cometa Halley. E quem pintou aquele quadro foi o Giotto, que é um artista Que- italiano. Fizeram o cálculo, mais ou menos bate 76 anos. Mais ou menos bate que seria o Halley que estava ali. Cara. E aí deram o nome para a Que- sonda de olha que Giotto. doideira. Mas aí acontece, quando essa sonda passou perto do Halley, ela descobriu que tinha água, e aí tem um ponto muito importante, que a água era parecida com a água da Terra. Bom. Isso em 1986. E aí ficou isso. Ah, então tá resolvido. É. A água na Terra veio de cometa. Só que tem um problema. Os dados da sonda Giotto estavam errados. Putz. Porque o equipamento dela, nós estamos falando da década de 80, o equipamento dela parou de funcionar, deu medidas erradas e eles tiveram que meio que descartar aqueles dados. E aí ficou aquela história, será que veio de cometa? Do que veio? Em 2014, uma outra sonda chamada Rosetta, da Pedra da Rosetta, em homenagem à Pedra da Rosetta, visitou um cometa, que aí tem um nome muito mais complicado. Pedra da Roseta que foi usada para traduzir, né? Os Isso! hieróglifos, né? E tem esse nome por quê? Porque a gente acha que Por que eu tô falando de cometa tanto, né? Porque os cometas podem ser, daqui a pouco nós vamos chegar a isso, a origem da vida na Terra. Tá. Entendeu? Aí essa sonda visitou um cometa que tem um nome muito mais complicado, chama Churyumov-Gerasimenko, que é o nome das pessoas que descobriram ele. E quando ela estudou o cometa, ela ficou orbitando o cometa durante muitos anos e tal, ela descobriu que o cometa tem água sim, só que não é a mesma água da Terra. É uma água formada pelo hidrogênio pesado, que a gente chama, que é o deutério. E aí veio toda a confusão. Então não pode ser a água que está aqui, não é a mesma água do cometa. Aí foram estudar alguns asteroides, alguns tipos de asteroides, e descobrimos que a água dos asteroides, ela tem uma composição parecida com a água da Terra, o H2O mesmo. Só que aí tem um problema. Não tem tanto asteroide para ter tanta água como tem na Terra. Água pra valer aqui. Aí tem uma outra hipótese, que a Terra ela pode ter nascido molhada, que a gente diz. Sim. Por quê? Porque nós descobrimos, olha isso que interessante, nós descobrimos partículas de poeira pré-solar, pré a formação do Sol. Tem como descobrir isso, é impressionante, cara. Que doideira. Isso é impressionante. E essas partículas têm água. Tem água nela. E aí, o pessoal hoje... Qual que é a ideia que se tem hoje? Que um pouco da água veio de asteroide, um pouco, sim, pode ter vindo de cometa, e um pouco pode ter sido a Terra que nasceu molhada. Perfeito. Então, hoje a gente tem a ideia da origem da água na Terra. Mas não tem ainda, porque hoje a gente estuda exoplaneta e descobre outras